Bora lá que quanto antes eu começar, antes eu acabo. Bom, então... Ó, no episódio anterior, previously, a gente viu a definição de rede. A gente agora hoje vai ser na página 92. Hoje é na página 92. Mas isso aqui é só para relembrar o que a gente viu na aula passada. A gente vê a definição de rede. Rede é um negócio que a gente escreve assim, só que a gente pensa como se fosse uma sequência. Para quem lembra que é sequência, a gente pensa como se fosse uma sequência, onde D é um conjunto dirigido, conjunto dirigido é um negócio que você pensa nos naturais, mas ele é mais geral que os naturais. A grande sacada é que para todo Azinho e para todo Bzinho que pertence a esse conjunto dirigido, existe um terceiro, tal que esses dois são piores do que esse terceiro. Você sempre consegue, dadas as duas coisas, você consegue uma melhor. É aquela coisa, o que é melhor? Ser rico ou ter amor? Não sei, mas ser rico e ter amor é muito melhor. Então, uma pessoa pode discordar de um, outra pessoa pode discordar do outro, mas que as duas vão concordar que não, realmente, ter os dois é melhor. Então, é uma situação onde você sempre consegue, dadas as duas condições, você não decide qual é melhor, mas você encontra uma melhor. Certo? E aí a gente definiu, e aí a gente diz que essa coisa converge para um certo L real, se para todo epsilon maior que zero, existe um índice no conjunto dirigido, tal que a distância dos termos na rede, para esse L, é menor que epsilon para todo o Dzinho que você pega, melhor que esse Dzão. Se você troca isso por naturais, isso por N natural, e coloca a definição de sequência convergente, usual. A graça disso é que você, com uma mesma noção de limite de rede, você vai pegar limite de função, limite de sequência, vai pegar integral, vai pegar um montão de coisa. Aí eu tinha deixado um exercício, mas eu não coloquei um outro, que eu vou só comentar aqui. Esse exercício ele vai ser útil para a gente fazer uma coisa que, em geral, não é feita em análise, que é pensar na definição de limite de um ponto de vista geométrico. Que é o seguinte, é esse exercício na apostila, ele é o exercício 1.3, e é assim, XDzinho converge para L real, C e somente C, para todo I contido em R, intervalo aberto, tal que o L pertence ao intervalo, existe um índice a partir do qual todos os termos da rede vão pertencer ao intervalo a partir daquele momento. Vou explicar o que é esse exercício pensando em sequência.
Porque aí vocês tentam fazer usando rede, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, com sequência. Aqui eu vou colocar a reta. Aqui eu vou colocar os naturais. Aqui eu vou colocar o L. Agora você faz o L, né? E cadê? O azul tá aqui. E aí, bom, a princípio a definição de que a sequência converge me fala que para qualquer epsilon que eu coloco em torno do L, então vamos colocar aqui L menos epsilon, L mais epsilon, L menos epsilon. Vai existir um momento a partir do qual existe um N, vou colocar aqui. Existe um N a partir do qual todos os termos da sequência vão estar caindo aqui dentro. Então, no zero, o x0 podia ter sido esse aqui. No 1, aqui é o zero. No 1, pode ser que o x1 caiu aqui. Depois no 2, pode ser que caiu aqui. No 3, pode ser que caiu aqui a sequência, esse aqui é o x3. O x4 pode ter caído aqui. Só que se o nzão é esse, eu sei que a partir daqui, todo mundo está nessa faixinha. É isso que a definição de convergência está falando. Se eu diminuir o epsilon, pode ser que eu precise pegar um n lá na frente. Mas eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Tudo bem isso? Isso é só recordação de definição de sequência. Oi. Só definição... Bom dia. Então, a partir daqui, os pontos vão estar caindo dentro dessa faixinha. Isso é o que a definição de convergência diz. Até aqui tudo bem. Beleza, agora vamos provar o seguinte. Para qualquer intervalo aberto da reta tal que o L pertence a I, existe um momento a partir do qual todos os termos estão lá dentro. Quando eu falo de intervalo aberto, vou fazer o mesmo desenho aqui. Aqui o L. O intervalo aberto ele não precisa ser um negocinho bonitinho assim. Ele pode ser um bagulho meio torto. Ele podia ser um negócio assim, ó. Ou ele podia ser um negócio, em vez de assim, assim. Eu não preciso estar centradinho, bonitinho. Podia, inclusive, ser um intervalo do tipo aberto aqui e foi pra puta que pariu lá pra cima. Ou um intervalo aberto aqui e foi lá pra puta que pariu lá pra baixo. Mas é intervalo aberto. Tudo bem? Então, mas vamos só para efeito de comparação, vamos fazer um intervalinho limitado, assim, intervalinho aberto. Então, esse aqui é o meu intervalo aberto e que contém o L, certo? O que eu quero mostrar é que existe um momento a partir do qual todos os termos da sequência vão estar caindo nesse intervalo. E tudo que eu sei é isso. Se tudo que eu sei é isso, bom, isso aqui é para todo epsilon, para todo. Então, esse intervalo aberto aqui, por mais escroto que ele seja, eu consigo ajustar um intervalinho simétrico lá dentro. E aí, bom, uma vez que eu fixo esse intervalinho simétrico, eu posso usar esse argumento. Aqui eu vou conseguir um momento a partir do qual está todo mundo dentro desse intervalinho menor. E se está no intervalinho menor, está no maior. Foi. Agora, se eu sei que é verdade para qualquer intervalo aberto, então certamente vale para esse. Professor, mas que bobagem inútil. Para que você está redefinindo a coisa de convergência usando intervalo?
Porque lá na frente, quando eu falar para vocês de topologia, o que a gente vai usar como critério de convergência não vão ser mais épsilons, vão ser conjuntos que a gente vai chamar de abertos. Os abertos generalizam quem? Os intervalos abertos. Então, se a gente já vai se acostumando a não necessariamente usar epsilon toda hora, mas usar intervalo aberto de vez em quando, a gente já vai acostumando. Tipo, você não chega na pessoa e fala: oi, eu sou o Renan, vamos nos casar? Não, você não vai falar isso de primeira. Você primeiro vai falar: e aí, você estuda... Você foi muito lá na frente, então você vai aos poucos falando: ah, então você gosta de dorama, não sei o que, você vai... não. Ah, não sei o que, você vai aos poucos. Então aqui, a gente aos poucos está falando de coisas que lá na frente a gente vai generalizar para ir se acostumando. Então, a ideia é mostrar isso para uma rede qualquer, mas o mesmo, aqui onde a gente fez pensando nos naturais, é a mesma coisa você pensando com um conjunto de índices que é dirigido, tá? Aí, ó, só para ilustrar, por exemplo, como que essa definição funciona bem, vocês lembram que a gente provou aquela coisa que se limite de xn, quando n vai para infinito, é L, e limite de xn, quando n vai para infinito, é L', então L é igual a L'. A gente provou isso na aula passada usando épsilons. Fez aquele truquezinho do épsilon dividido por 2 e tal. Geometricamente, eu acho que eu até fiz isso para matar uma dúvida do Ismael. Supõe que L é diferente de L', você consegue intervalos abertos disjuntos aqui, que fazem isso. Só que usando essa definição, eu sei que se converge para esse, existe um momento a partir do qual todo mundo cai aqui. Não pode acontecer agora que isso aqui não pode acontecer mais, porque se acontecesse, existiria um outro momento a partir do qual todo mundo está aqui. Existiria um N0, tal que a partir do N0 todo mundo cai aqui. Aqui existiria um N1, todo mundo cai aqui. Só que se eu pegasse um cara maior que N0 e N1, ia ter que cair aqui e aqui ao mesmo tempo. Não pode, é disjunto. Então, veja, um argumento geométrico. Talvez pode ser dar uma outra faceta para você tentar entender a análise. Ah, eu me perco com os épsilons. Tenta pensar com intervalo. Talvez ajude. Tá? Mas aí isso é só para recapitular. Eu queria ter falado disso na última aula. Não consegui, falei hoje. Tudo bem? Então, para hoje, a gente vai fazer uns estudos de caso. Vai ver exemplos de coisa que converge na mão. A gente vai fazer continha mesmo. Vai ser bem bonitinho. E vai ter teoreminhas também, mas... tudo bem. E... hoje, finalmente, eu vou falar de algo que talvez para muita gente seja estranho, que é quando vocês já vocês já fizeram um cálculo, aí, só spoiler do que vai ter na aula, se eu conseguir seguir o roteiro. Tem lá um negócio que quando você define limite, o limite tem que ser um número real na definição. Só que aí chega um momento onde a pessoa encontra uma função que faz isso. Que ela está explodindo para cima, por exemplo. Aí a pessoa fala: não, o limite não existe. Mas parece que está indo para algum lugar. Mas não é um lugar real, na reta. Parece que está indo para algum lugar. Aí a pessoa coça a cabeça assim. Aí ela fala para o aluno: olha, o limite não existe. Mas nesse caso a gente vai escrever assim. Mas não existe. Mas o limite é infinito. Mas ele não existe. Mas é infinito. Mas não existe. É um comportamento, não sei o quê. Isso aqui está só induzindo um comportamento. Está descrevendo um comportamento, mas o limite não existe.
Eu vou estender para vocês a definição de limite, de modo que quando a gente escrever coisas assim, a gente vai poder falar que o limite existe. Só que aí é aquilo que eu falei para vocês, vou tentar convencer vocês de que escrever assim não é errado, desde que você tome cuidado. Eu vou convencer vocês disso, mas a gente vai chegar lá. Então, página 92, o que a gente vai fazer hoje são vários estudos de caso. Então, a gente vai ter uns exemplos bem idiotas, outros nem tanto. Então, o primeiro exemplo é redes constantes convergem. Redes constantes, que diabo? Mas, professor, o que é rede mesmo? Ignora. Pensa assim, ó, por exemplo, seja R pertencente aos reais o seu número real favorito. Favorito. Meu número real favorito é... Eu não tenho. Agora você vai definir assim. Defina xn como sendo esse número real para todo n natural. Então, quando você fizer essa sequência aqui, essa sequência pode pensar que ela é assim. O primeiro termo dela é R, o segundo termo dela é R, o próximo termo dela é R. E assim vai. Se você quiser fazer graficamente, ela é a sequência. Aqui estão os números naturais. Se esse aqui é o meu R, então a sequência simples fazendo isso. No 0, deu R, no 1, deu R, no 2, deu R, no 3, deu R. Então ela está fazendo isso eternamente. Porra, esse diabo tem que convergir. Tá? E de fato converge, e converge para R. Olha só. Então, a gente vai ter isso aqui. E a prova é simples. Limite de xn quando n vai para o infinito é R. Por quê? Ó, dado o intervalinho, vou fazer dado um intervalinho, izinho aqui, um intervalinho aberto, a gente quer encontrar um momento a partir do qual todos os termos da sequência caem nesse intervalo. Foda-se. Foda-se o momento. Tipo, qualquer n que você pegar. Então, para todo i contido em R, intervalo aberto. Não vai. Basta tomar nzão como sendo 0, pois se n é maior ou igual que nzão, então xn, que é igual a R, pertence a i. Que é o que está acontecendo aqui. É um exemplo idiota, mas em geral essas coisas a gente faz um primeiro exemplo idiota. Agora, aqui eu fiz uma sequência. Se eu fizesse uma função de R em R, e aí eu quisesse ver que o limite de x, quando x tende a P, para algum P, eu quisesse mostrar que essa função constante, o limite dela é R, ia ser o mesmo argumento. Então, em geral, qualquer conjunto D que você pegar, então, em geral, para qualquer conjunto dirigido D, a rede
a rede que pega e manda cada Dzinho em R. Escrever assim, XD, e esse XD igual a R. Ela é tal que o limite de XD, quando D pertence a D, é R. E a prova é exatamente a mesma. Você vai pegar, para todo I contido em R, intervalo aberto, em torno de R. Quando falar essas coisas de entorno, é porque eu quero dizer que o R pertence ao cara. Porque eu acho que fica mais bonitinho. Ah, tá em torno do cara. Pertence isso. Em torno é isso. Basta tomar qualquer D em D, pois se Dzinho for maior ou igual que Dzão, então o XDzinho é o próprio R que pertence a I. Tá? Ok, mas se tiver muito abstrato, eu não estou entendendo esse negócio de rede ainda. Com o tempo vai descendo no seu coração, foca em sequência. Tá ruim rede? Foca em sequência. Ah, mas foda-se rede, pensa em sequência. Depois, quando a gente for vendo mais exemplos, vai ficar mais natural pensar com rede. Mas que coisas constantes convergem, acho que tá ok, né? Mais do que tranquilo. Agora vamos ver um exemplo de verdade. Exemplo. Deixa eu só ver que horas são. Deixa eu ver se está gravando bem, porque esse é o meu outro celular. Tá. Acho que tá. 11h24. O tempo tá bom. O tempo tá bom. Tá. Coisas constantes convergem, mas não significa que coisas convergem são constantes. A moral desse exemplo é esse aqui. Vamos ver que o limite de 1 sobre 2an, quando n vai para infinito, é 0. Aí você fala, pô, mas 2an vai para infinito, então 1 sobre isso vai para 0, acabou. Beleza? Do que você já sabe de cálculo, tá valendo. Mas aqui a gente ainda não sabe disso. Então, esse argumento para efeitos práticos, ele ainda é intuitivo. Porque a gente não viu como que formaliza isso em análise. Mas sim, a intuição é essa. Coisas muito grandes, quando você faz 1 dividido por elas, você dá uma coisa muito pequena. Que tem a ver com o exercício 4 da prova também. 4? 4. Exercício 4 da prova. Aquilo lá era isso aqui é um sintoma daquilo. Então, vamos lá. Como não tem nenhum outro tipo de resultado, a gente tem que fazer isso na mão. Então, o que a gente quer? Então, queremos, para um epsilon maior que 0 fixado, eu vou sempre fazer zigue-zague entre argumento com intervalo e argumento com epsilon. Porque a gente tem que ficar bom com os dois. Para um epsilon fixado, a gente quer encontrar n natural, tal que, eu vou colocar aqui uma estrelinha, se n for maior ou igual que nzão, então a distância do 1 sobre 2anzinho menos isso aqui é menor que epsilon. Quero tornar a distância desses termos para o zero arbitrariamente pequena. Se você faz um desenho, 1 sobre 2 elevado a 0 é 1 sobre 1, então está aqui. No 1 vai cair em meio, no 2 vai cair em 1/4,
no 3 vai cair um oitavo. Então a ideia é que esse negócio está ficando cada vez mais assim. E aí, fixado um epsilon em torno do zero, a gente quer encontrar um momento a partir do qual todos os terminhos vão estar caindo dentro dessa faixinha. É isso, tá? Só que aqui está escrito de um modo algébrico que assusta. Mas se você respirar fundo antes de se assustar e fizer o desenho, você vê que você liga a luz e vê que não tem nada embaixo da cama. Já entrou no armário. É por isso que, enquanto você foi acender a luz, a coisa fugiu. Tá? Mas a sugestão é durma com a luz acesa. Tá? Mas, então, isso aqui é o que a gente quer. Beleza. Mas a gente... É intuitivo, mas o que a gente pode fazer, né? Aqui a ideia é que, assim, a gente sabe que N vai ficando grande conforme N aumenta. E a gente sabe que se a gente inverte, essa coisa fica pequena. No fundo, é aquela regra de 3 vezes 4. Então, se você pega para esse epsilon que você fixou, como R é arquimediano, existe um N natural tal que 1 sobre epsilon é menor do que N. Truque das 4. Eu quero encontrar uma coisa que seja 1 sobre N que seja menor que epsilon. Só que eu sei que o N aumenta, então eu inverto a coisa que eu quero deixar para trás e faço 1 sobre epsilon menor que N. Tipo, o epsilon era 0,000001. Se eu faço 1 sobre isso, vai dar tipo 1 milhão, um negócio assim, vai dar um número muito grande. E aí eu sei que para algum N, eu sei que para algum número natural é menor que isso. Se eu pegar 1 sobre esse número natural, isso vai ser menor que o 0,00. Então, isso aqui a gente sabe que existe esse número natural. Logo, 1 sobre N é menor do que epsilon. E assim, já aviso, esse exemplo tá chato porque a gente não tem nenhuma técnica para provar a coisa. Os próximos, a gente nem vai gastar tempo com essas coisas. Tá. Já sei disso, mas Renan, você tá cego? Lá era 1 sobre 2AN, você pegou um N, por que você fez isso? Eu fiz isso porque a condição arquimediana não fala que para todo número real existe um cara da forma 2AN maior. A condição arquimediana fala que existe um número natural maior. Só que, por indução, ali eu chamei de 1, por indução, a gente sabe que para todo N natural com N maior ou igual que 2, se você fizer... cadê? Você vai ter isso aqui, N menor que 2AN. Vamos testar. 2, N igual a 2. 2 elevado a 2, 4. Então, N é menor que 2 a 2? É. N igual a 3. 2 elevado a 3, 8. 3 é menor que 8? É. Se eu souber que para algum N maior ou igual que 2, se eu sei que N é menor que 2AN, eu consigo concluir que N mais 1... Já viu? Isso, tá. Você consegue provar isso? Se sim, você provou por indução. Você provou o primeiro caso. Supondo que vale para um caso N, você prova que vale para o caso N mais 1? Sim. Isso é exercício. Não vou fazer isso, não. Aqui eu coloquei... É o exercício de uma estrela.
Então você prova por indução que sim, isso aqui vale para todo n maior ou igual que 2. Bacana. E o Kiko? E o Kiko é que agora, se você fizer 3, se você agora escolher n' maior ou igual que 2 e n, quem é esse n? Esse n aqui. Se você escolhe um número natural que é simultaneamente maior ou igual que 2 e maior que n, então se, por exemplo, aquele n ali era 1 milhão, você pega ele já é maior ou igual que 2. Mas podia ser que o n que eu peguei aqui, eu podia ter escolhido um epsilon muito merda e esse n já era 1. Aí eu não vou pegar esse n, eu vou pegar 2. Ou 3, não importa, tem que ser alguém maior que esses dois. Se eu pegar alguém maior que esses dois ao mesmo tempo, a gente vai ter 1 sobre epsilon. A gente vai ter 1 sobre epsilon menor do que n, linha, porque eu sei que 1 sobre epsilon é menor que n, mas n é menor ou igual que n', porque eu peguei um n' grande. Então isso aqui acontece. Só que como esse n' também é maior ou igual que 2, vale isso. Então como também vale isso, esse cara é menor que o 2 elevado a n'. Invertendo tudo, a gente fica que 1 sobre 2 elevado a n' é menor que epsilon. Acabou! Quase. Não acabou. Eu não quero um cara só que a distância é menor que epsilon. Eu quero que a partir de alguém isso sempre aconteça. Mas aí é uma observação. Lembra, assim, é engraçado que agora eu posso até falar, como o professor Ledo me disse no almoço, a gente não está... A disciplina não é para a gente testar o que vocês sabem. O que vocês sabem. A disciplina para a gente aprender a argumentar com o que vocês sabem. Então, é uma disciplina para ensinar vocês a argumentar. Ah, mas eu sei que isso aqui vai acontecer. Beleza, mas vamos usar o que você sabe para montar um argumento que convença alguém que não sabe. Essa é a sacada. Porra, só que eu não vou saber falar com aquele sotaque carioca dele. Não vou saber. Uma das coisas que invejo do carioca, o sotaque é muito divertido de escutar, assim. Tipo, o Cazé, eu acho engraçadinho, sei lá, um Cazé falando assim. Pô, eu falo, meteu essa. Grande merda. Agora o Cazé fala, porra, meteu essa, bicho. Porra. Aí ele ganha, sei lá, R$1 milhão nessa brincadeira. Mas, enfim, o que falta a gente observar agora nota que essa sequência é decrescente. Como a gente tem 0 menor que meio, menor que 1, essa sequência aqui, 1 sobre 2an, com n pertencente aos naturais, ela é decrescente. Por que eu sei disso? Vamos lá. 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Aí se eu multiplico, e eu sei que meio é menor que 1. Se eu multiplico agora por meio, que é positivo, isso aqui vai ficar 1/4 menor que meio. Esse aqui, esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x1. Se eu multiplicar essa aqui por meio, eu vou ficar com 1 sobre 8 menor que 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2.
Então, esse aqui é o x3, esse aqui é o x2. Se eu sei que 1 sobre 2an é menor que 1 sobre 2an mais 1, se eu sei disso e eu multiplico por 1 sobre 2, eu fico com 1 sobre 2 elevado a n mais 1 menor do que 1 sobre 2 elevado a n mais 2. Então, quanto mais eu vou avançando nos números naturais... Aqui eu fiz ao contrário. É isso aqui. Quanto mais eu avanço nos números naturais, menor se torna essa potência. Então, ela está decrescendo. Aqui, essencialmente, eu fiz um argumento de indução. Um rascunho. Tudo bem? Oi. Não, não é, nesse caso não é cômoda, nesse caso porque a sequência é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. É porque aqui é 1 sobre 2, isso aqui é isso, né? Por causa disso. Tudo bem? E claro, esse mesmo argumento funcionaria se aqui fosse um A. 0 menor que A, menor que 1. A mesma coisa ia funcionar. Só que aí, como é decrescente, logo, se você pega nzinho maior ou igual que n', então 1 sobre 2an é menor ou igual que 1 sobre 2an', que é menor que epsilon. E isso é o que a gente queria. Que a partir de um certo momento, todo mundo funcionasse. Aqui eu ainda só tinha um momento onde funciona. Agora eu argumentei e falei, não, a sequência é decrescente. Então, se eu pegar qualquer número acima do n', o 1 sobre 2 é esse número, vai estar menor. Tá ruim, Ana? Você está com uma cara assim de... Oi? Isso, o que tem? Não, mas se você está percebendo que tem um padrão aqui. Você escreve isso aqui como sendo 1 sobre 2a3 menor que 1 sobre 2a2. Se você faz de novo, multiplica por 1 sobre 2, 2a4, 2a3. Faz de novo, 2a5, 2a4. No fundo, você está fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. É um argumento indutivo. É mais aquela coisa de tipo, se você passa a não odiar as letras e deixa elas conversarem com você, quando você começa a perceber o padrão, você fala, não, pronto, é isso. As letras são nossas amigas. Se eu não fizesse isso, eu ia estar fazendo até agora, ia estar no caso 17, 1 sobre 2 é 17. E eu nunca ia terminar, e esse ia ser o último exemplo que eu ia escrever na minha vida. Aí Priscila ia vir trazer comida para mim, não, pera, ainda estou no 1 sobre 2 a 5 mil, aí servindo na boca, assim. Mas, esse vai ser, a maioria dos limites que a gente vai calcular vão ser mais fáceis. Por quê? A gente vai ter teorema que diz pra gente, isso aqui acontece, isso aqui acontece, isso aqui acontece. Porra, foi, acabou, não preciso ficar. É que agora a gente não tem nenhum teorema. Então, eu estou tendo que calcular no braço. Mas depois vai ficar bom. Mas tudo bem esse aqui, que a gente fez aqui, acabou? Belezinha? Mesmo? Sim, mas eu acho que esse é um dos exemplos mais chatos, que, a minha opinião, de como é esse talvez eu cumprir um trauma mesmo. Tudo bem. Vão ter piores. A aula, eu estou preparando, ontem eu estava preparando a aula de segunda-feira já. Como eu tenho que preparar material para vocês, eu estou sempre no futuro, né? Na aula de segunda-feira, que eu acho que eu não vou mais conseguir fazer, porque
Agora a gente vai ter que... Eu vou ter que gastar tempo para explicar essas coisas para vocês, né? A gente vai ver a famosa série harmônica. E, tipo, é muito gracinha o argumento. Mas não é isso que a gente vai ver agora. Agora, exemplo de coisa que não converge. Nem tudo converge. Não teria graça se tudo convergisse. Se todo mundo ganha na Mega Sena, tipo, assistam Todo-Poderoso, né? É uma merda. Mas essa sequência aqui, menos 1 a n, com n natural, não converge. Já digo para vocês, muito em breve a gente vai olhar para isso e falar, porra, mas é óbvio que não converge. E quem já passou por análise vai até jogar na minha cara. Porra, professor, tem uma subsequência aqui que vai para 1, tem outra subsequência que vai para menos 1, não tem como esse diabo convergir, Renan, seu idiota. Mas eu falei de subsequência para vocês? Não. Então calma. Aqui dá para a gente fazer a coisa de um jeito um pouco mais amigável. No texto tem explicação bonitinha, mas eu vou só fazer o desenho. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Menos 1 elevado a 0, 1. Menos 1 elevado a 1, menos 1. Menos 1 elevado a 2, 1. Menos 1 elevado a menos 3, menos 1. E aí essa porra vai assim. E ela vai sempre para lá, para cá, ela vai oscilando. Vai brincando. Se quiser pensar que é do 0, que é do 1, tudo bem, eu não vou encrencar com isso. Mas aí vamos lá. Eu poderia falar, essa sequência, ela converge para o 1. Vamos ver se converge para 1. Se fosse verdade, para esse intervalinho aqui, por exemplo, deveria haver um momento, pode ter gente que escapa, não tem problema, mas deveria haver um momento a partir do qual todo mundo está aqui. Pega esse momento n. Tá, pega o primeiro número ímpar depois desse n. Caiu fora. Não pode. Então se não converge para 1, deve convergir para menos 1. Faz o mesmo argumento, não converge para o menos 1, porque dado qualquer número natural que você pegar, pega o primeiro número par depois dele, vai cair fora dessa faixinha. Mas então, sei lá, ela converge para o 2. Porra, piorou. Eu posso pegar um intervalinho aqui que não vai interceptar nem esse, e aí em nenhum momento nunca vai passar nessa faixinha. Então, não existe nenhum número real para onde isso aqui converge. Mas sim, no futuro a gente vai ter subsequência e vocês vão falar, porra, você foi muito idiota de fazer um argumento tão trabalhoso assim. Fui. Mas faz parte. Tudo bem? Até aqui? Tá. Então, primeiro teorema que vai garantir para a gente não ter que fazer tantas contas é esse teorema aqui. Aí eu vou enunciar ele com redes, vou provar ele com redes, mas ele vale para todos os casos particulares de rede. Vale para sequência, vale para função. Mas ele tem eu vou mencionar pelo menos um corolário dele que é um exercício entre fácil e médio do Elon, que com o que eu vou fazer aqui, porra, mas era óbvio. Ou é um exercício difícil de cálculo. Vou colocar assim, às vezes, dependendo de quem dá cálculo, pode colocar isso como exercício. Mas, teorema, antes uma definição, só para... Uma rede
real. Rede real significa que todos esses caras são números reais. Ela é limitada se existe um m maior que zero, tal que o valor absoluto de xd é menor que m para todo desenho que pertence a Dzão. Ah, mas eu não entendi isso. Troca por sequência. Uma sequência limitada se existe um m tal que, em valor absoluto, todos os caras são menores que aquilo. Tem uma faixa gigante onde todos os termos da sequência estão caindo. Uma faixa gigante em torno da orelha. Grandona. No caso de funções, você vai falar que uma função é limitada se a imagem da função está dentro de uma faixona. Ela não explode, nem implode. Ela está toda presinha lá dentro. Só isso. Tudo bem? Sim? Isso aqui acontece. Um cara dizer que uma coisa em módulo é menor que m é dizer que menos m é menor que essa coisa, que é menor que m. Por quê? Isso era um exercício, mas inclusive isso é uma coisa legal. Tudo que era da primeira parte da matéria vocês podem usar. Exercício, não sei o que, teoria, pode usar sem nem mencionar, virou lugar comum. Ah, propriedade suprema, foda-se, pode usar tudo. Antes não podia, agora pode. Quando a gente for para P3, tudo que a gente está fazendo aqui, vocês vão poder usar sem... Agora não pode, agora tem que mencionar, mas... Era isso aqui, ó. Isso acontece se somente C menos B menor que A menor que B. É claro isso? Não. Só para o caso de não ser, porque não precisa, né? Isso aqui não é óbvio. Óbvio são só as coisas que estão pintadas nas pinturas rupestres. Então, o valor absoluto de A é menos A, é o máximo entre menos A ou A. Então, se o máximo entre menos A ou A é menor ou igual que B, então eu tenho que A é menor ou igual que B, mas eu também sei que menos A é menor ou igual que B. Mas se isso aqui acontece, menos B é menor ou igual que A. Junto os dois eu tenho isso. Aqui era para ser assim, desculpa. É isso. E se for menor? Menor. Então, isso aqui está falando que os termos da rede, da sequência, eles estão oscilando entre menos m e m. Então, a coisa está dentro daquela faixinha. 0 está aqui, m está aqui, menos m está aqui, e você tem a liberdade de andar entre esses caras. Ninguém viu? Ok? É isso. Ela está nessa faixona determinada por menos m e m. Melhorou? Estava falando um pouco quando eu vi a minha pessoa oscilar ser limitada, como o cara ser o maior, o máximo, o maior cara da sequência. Não. Isso aqui está só falando que ela está... É que o nome é uma merda. Quem fez essa tradução era para ser bounded. De limitado, tipo bounded. Era para ser bounded. Bounded é como se fosse cercado, a coisa está cercada. Limitado, para a gente é muito fácil pensar que isso tem alguma noção de limite envolvida. Mas aqui para a gente, limitado também, isso aqui está limitado, não passa daqui. O limite para a gente serve tanto como no sentido de que uma coisa converge, quanto o limite de, você só pode vir até aqui. É nesse sentido que o limitado está sendo usado, de bounded. O pessoal da física costuma chamar de acotada, ou o pessoal de análise que flerta com física. Se falar com o João, ele vai falar, a função é acotada, porque ela tem uma cota, acotada. Tá? Mas, enfim,
Limitada nesse sentido, ela é cercadinha, ela está cercada. Bounded. Tudo bem? Para todo mundo? Ok. Então. Beleza, agora o teorema. E ele é muito mais fácil do que parece. Uma rede real limitada e monótona. Vou explicar o que é isso. Ela converge em R. Monótona, para quem brincou com os exercícios da primeira parte, para quem brincou com muitos exercícios da primeira parte, tem um exercício lá que fala entre você tem um conjunto com uma ordem, tem uma ordem aqui, tem um outro conjunto com uma ordem aqui, e aí uma função ela é crescente se A menor ou igual que B implica que f de A é menor ou igual que f de B. Eu no texto chamo isso de crescente. No Elon isso é chamado de não decrescente. Porque para o Elon o que é crescente? A menor que B implica f de A menor que f de B. Para mim, isso é estritamente crescente. Se aqui é menor estrito, aqui é menor estrito. Eu prefiro chamar a atenção da pessoa de que, é estrito. Então, para ele o crescente é assim. E aí o que é o não decrescente? É que a coisa não decresce. Então, se porventura for igual, não vai ficar ao contrário. Mas isso aqui é uma coisa que pode acontecer, ela é crescente. A outra coisa que pode acontecer, chamar de F. A outra coisa que pode acontecer é inverter a ordem. Tipo o que aconteceu ali. E aí você tem isso. Nesse caso, ela decresceu, ela é decrescente. Isso para todo mundo. Crescente quando isso aqui sempre acontece. Decrescente quando isso aqui sempre acontece. O que é uma função monótona? É uma função que é uma dessas duas coisas. Mas cuidado. E eu farei questão de falar isso verbalmente e não escrever para testar a memória afetiva de vocês. Ah, professor, mas então se uma função que fez isso aqui, ela é monótona, porque ela é crescente nesse pedaço, ela é decrescente nesse pedaço, então uma das duas coisas está acontecendo. Não, porque aqui é para todo A e B e aqui é para todo A e B. Para ser crescente, ela tem que ser sempre crescente. Se em algum momento ela mudou de ideia, ela já deixou de ser monótona. Decrescente, ela está sempre para baixo. Se ela mudou de ideia algum dia, deixou de ser monótono. Monótono é aquela coisa que é previsível. Ele está sempre crescendo. Tá. Porra, você está todo dia feliz? Pois é. Aí bom dia. Pô, eu sempre sabia que você está triste, porque você está sempre triste, você é sempre monótono, sempre cada vez pior. Então, não tem oscilação de humor. Não tem oscilação de humor. Esse aqui nunca bate o pé numa quina. Esse aqui nunca ouviu falar em antidepressivo. Tá? Ok? Monótono, você já sabe que vai esperar. Então, eu vou fazer um desenho para o caso de sequência, antes de fazer a prova. Vamos lá. Eu vou fazer o caso... Tem o caso crescente e o caso decrescente. Eu vou fazer o caso crescente para vocês. O caso decrescente vocês imitam a prova. Bom, função é a sequência limitada. Tem um M aqui, um M aqui. E eu só vou poder desenhar a sequência aqui. Tudo bem? Então, marquei o primeiro termo da sequência. Como ela é crescente,
Eu não posso descer, eu só posso subir. Ou ficar na mesma altura. Próximo eu não posso descer, eu só posso ou ficar na mesma altura ou subir. Não posso descer, só posso ficar na mesma altura ou subir. Vou fazendo isso. Aí você fala, vai chegar em M. Não, pode ser que esse M aqui estava com muita folga. Mas certamente a imagem disso, por ser limitada, superiormente, tem um supremo. Eu sei que a coisa não vai passar do supremo, então vai vindo. Agora, como esse cara é o supremo, qualquer coisinha que eu andar um pouco, tem alguém depois. Porque se eu andar um pouco para trás. Então, no fundo, essa coisa vai ter que convergir para quem? Para o supremo. Acabou. Se fosse decrescente, ia ter um ínfimo, aí a coisa ia ficando cada vez menor. Ela nunca ia ficar abaixo do ínfimo, e se eu subir um pouquinho acima do ínfimo, como o ínfimo é ínfimo, tem que ter alguém um pouco depois. É isso. Esse negócio é só falando isso. Se a crescente... Opa, ainda fiz com essa mão, tudo bem. Vídeo, né? Podiam pegar um corte, eu já sou branco, aí o negócio vai subindo assim, tem um negócio aqui por cima, ele vai travou no Supremo. Tá descendo. O ínfimo está aqui, no infinito ele chegou lá. Esse é o desenho do teorema. E agora a gente prova. Mas o desenho está claro? Tipo, é quase óbvio, né? Ok. Tá errado isso aí, é 11h58. Tá errado esse negócio aí, cara. Quem perdoa é Deus. Pô, você vai pro inferno, hein, cara. Não pode rir disso, não, velho. Eu já tô condenado. Tá. Depois você tem que avisar pro diabo lá que eu mais um pra você. Tô zoando, não fiz pacto, não. Enfim. Então vamos lá, vamos provar. Vamos supor que a rede é crescente. O caso decrescente é análogo. Aí, professor, posso usar na prova, meter essas de quando fazer um negócio e dizer que é análogo? Vamos para ensinamento de Priscila. Algumas pessoas são prego, outras pessoas são martelo. Para ser martelo, eu fui prego por muito tempo. Agora eu sou martelo. Eu posso meter uma dessas. Tipo, não. Vocês ainda estão aprendendo. Então, para vocês é um exercício bom praticar esse tipo de coisa. Mas aí, como eu estou explicitando tudo, isso aqui secretamente é um exercício, é o exercício 1.7. Por isso, inclusive, que tem tanto exercício nas notas de aula. Se vocês pararem para pensar, no livro do Elon, por exemplo, tem coisa que ele diz, é análogo. Quando um texto de matemática diz que é análogo, ele está sugerindo para quem está lendo que, faça como exercício. Tipo, se você já entendeu como faz, beleza, mas se você não entendeu, faz como exercício. E aí eu estou só explicitando, exercício. Então, fazer isso aqui é um exercício e é um exercício das estrelas. Professor. Oi. Só antes do seu continuar. A rede real, ela é uma sequência ou ela é uma função? Então, a rede... É que sequências são funções. Mas, por exemplo, a ideia da rede era tão geral...
Por exemplo, se você olhar na última aula, que você não veio, mas está gravado, não sei se você já chegou a ver, acho que não. Tem como você pegar esse conjunto aqui. Eu vou fazer, isso aqui é informal, tá? Partições de AB com pontinhos. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando você estuda cálculo e vão te falar de integral de Riemann, falam para fazer umas partiçõezinhas. E aí fala para você marcar pontinhos aqui nessa partição. Tem como você transformar isso aqui num conjunto desse tipo. Tem como você ver aquilo ali como um conjunto dirigido. Um exemplo é você dizer que uma partição é melhor do que outra se os pontinhos da partição, de uma partição, estão dentro da outra. Então, a ideia é que quanto mais pontinhos, melhor a partição, porque os retângulos vão ficar menores. Tudo bem? Agora, olha que legal. Se você pegar um negócio desse tipo aqui e pega uma função real fixada, você pode pegar para uma partição P com uma tag T aqui, você pode associar esse número. Esses númerozinhos aqui são os TIs. São os números que você pega dentro dos subintervalos, e esses aqui são os caras da partição. Tudo bem? Que é a soma de Riemann. Beleza. Uma função saindo de um conjunto dirigido e indo na reta. Isso é uma rede. Agora, o legal é, essa rede converge, se essa rede converge, ela converge para um número que a gente está acostumado a chamar assim, ó. Então, a integral de Riemann, ela é um limite de uma rede. Por isso que tem tanta propriedade de integral que lembra a propriedade de limite. Porque é um limite. Agora, o que acontece é, às vezes as pessoas não usam essa tecnologia e falam, não, a definição é diferente, não é a mesma definição de limite de sequência. Então, você vai ter que provar as coisas todas de novo. Mas se você já está fazendo para a rede, você para e observa isso aqui, você fala, não preciso provar de novo. Então, é um caso particular de rede. Então, isso aqui é uma rede, por exemplo. Mas tem outros exemplos, mas a princípio, os índices aqui, eles estão percorrendo alguma coisa onde você consegue dar um sentido de o que é melhor ou não. Nos naturais, isso é muito fácil, porque você quer naturais cada vez maiores. Quando você quer investigar um limite de função num ponto, para você também é fácil, porque o que é um ponto ser bom? Ele está pertinho do P. Você diz que um ponto é melhor do que outro, se a distância dele até o P é menor que outro. E aí você consegue transformar esses limites aqui do cálculo em subcaso de rede também. Tudo vai sair igual. Mas nem sempre tem uma interpretação geométrica, porque depende muito do conjunto D que eu estou pegando. Como que eu vou desenhar, por exemplo, o conjunto das partições? Porque elas estão num universo abstrato. Eu não consigo fazer um negócio assim, onde isso é uma partição, isso é uma partição, isso é uma partição. O jeito mais próximo que a gente tem de interpretar isso é pensar no intervalo. Você imagina as partições lá variando, e conforme você melhora elas, você vai tornando aquele desenho dos retângulos que aproximam a área embaixo da curva, ela vai ficando melhor. Mas é uma coisa que você agora depende da imaginação, você não consegue mais fazer um desenho 2D disso. Mas não sei se respondeu. Respondeu?
Tá. Eu acho que essa vai ser a primeira aula que eu não vou... Oi. Então, a rede real é quando o livre está pegando a chave. Não, o real, a palavra real, é porque eu estou pedindo isso aqui. O D pertence a D, mas o XD pertence a R. Por que eu estou focando isso? Porque quem quiser poderia considerar uma rede num espaço, no R2. Não ia ser mais uma rede real. Porque cada pontinho ia estar no plano. Mas aí eu estou enfatizando isso só por isso. Se quiser só chamar de rede, tudo bem. Porque eu sei que tem gente aqui que vai ter que fazer, TCC em espaços métricos, coisas assim. Então a pessoa já vai ficando preparada para isso. Tá. Vou deixar esse bagulho aqui. A prova do teorema é simples, ela vai lembrar para vocês a demonstração de que os naturais são ilimitados. Ela vai lembrar muito aquela prova. Muito, eu acho, pelo menos. Então, vamos supor que a rede é crescente. O caso decrescente fica para vocês. Agora a gente vai mostrar que o limite da rede, é o supremo desse conjunto aqui. Que é o que a gente desenhou aqui. Vou mostrar isso. Bom, primeiro, supremo existe. O supremo existe, pois esse conjunto aqui é limitado, ele é não vazio e é limitado superiormente. A reta é completa, supremo existe. Estão comigo? A vida é curta, vamos chamar esse supremo de alguma coisa, o que eu chamei aqui para ficar igual alfa. E a vida ainda é mais curta ainda, vou chamar esse conjunto aqui de T. T grande. T grande. Quinta série é foda, né? Então, Tzinho, T grande. Então, agora, para a gente mostrar que é o limite, dado um epsilon maior do que zero, lembra, a gente está nesse caso, o supremo está aqui em cima. Quero mostrar que é o limite, então faço um intervalinho, uma casquinha aqui em volta. E quero mostrar que a partir de um momento todo mundo vai estar nessa casquinha. Só que vocês concordam que eu não preciso da parte de cima da casquinha, porque é o supremo, ninguém vai passar do supremo. Eu vou olhar só a parte de baixo. Mas dado o epsilon maior que zero, alfa menos epsilon é menor que alfa. Porque eu diminuí uma quantidade estritamente positiva desse desgraçado. Então, eu peguei um cara que é menor, esse cara é o menor limitante superior. Peguei alguém menor que ele, então esse cara não pode ser limitante superior. Porque ele é menor que o menor possível. Então, por definição de supremo, existe algum momento, existe um índice, existe algum Dzinho no conjunto de índices D, existe um momento tal que o XD
não é limitado superiormente por isso. Então, para ele ser limitado superiormente pelo alfa menos epsilon, ia acontecer isso. Mas eu estou pegando alguém que isso não acontece. Se isso não acontece é porque eu tenho xd, eu tenho o alfa menos epsilon menor, aliás, era assim, né? Era menor ou igual. Então, ele não é menor ou igual, então ele é menor que o xd. Então, esse d passou. Crescente. A partir desse momento, todo mundo também passa. Como o xdzinho é crescente, resulta que para todo dzinho maior e melhor do que esse momento, todo mundo depois desse cara, a gente vai ter que o xd é menor ou igual que o xdzinho, porque ela é crescente. Então, se eu aumento, o xd aumenta junto. Crescente nunca bate o pé na quina, tá sempre alcoolizado, tá aquela coisa zen, tá sempre de boa. Então, nunca fica triste. Crescente. Tá? Só que isso aqui era o quê? Era o alfa menos epsilon menor que isso. Agora, isso é menor ou igual que o supremo. E o supremo é menor que alfa mais epsilon. Então, se a gente volta para aquele negocinho que a gente tinha, o que a gente mostrou é que, portanto, D maior ou igual que Dzinho, melhor ou igual que esse Dzão, implica que a distância, se eu fizer isso, se eu subtrair alfa de todos os lados, a gente está com isso aqui. Menos epsilon menor que xd menos alfa menor que epsilon. Em outras palavras, a gente mostrou que xd menos alfa é menor que epsilon, que é a definição de convergir. Portanto, foi. Professor, mas tá, beleza, eu entendi, mas esse negócio de rede ainda é uma merda. Tá. Troca aqui por n vai para infinito. Troca aqui por n pertencente aos naturais. Troca aqui por n pertencente aos naturais. Dado epsilon, isso aqui fica igual. Existe um cara desse conjunto, existe um n, existe um n, tal que isso aqui acontece, o x subíndice n, tá depois. Esse negócio é crescente. Então, se você pegar um n maior ou igual que o nzão, isso aqui acontece. Então, se você pega n maior ou igual que nzão, é a mesma prova. É mesmo. Tá bom? Então, na próxima aula, primeira vez que eu não vou conseguir seguir fazer o que eu queria, porque eu até conseguiria, mas é muito importante para deixar para o fim da aula. Então, na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo de como a gente usa isso para calcular outras coisas, tá? Aí, em particular, eu vou introduzir séries para vocês, que é um tipo particular de sequência muito importante. E a gente vai ver como que isso aqui trivializa calcular umas séries muito rápido, séries de números positivos, pelo menos. E aí a gente vai ver limites infinitos. O que significa uma coisa ir para mais infinito ou menos infinito? Queria fazer hoje, mas, enfim, é a vida.
Então, na próxima aula a gente faz isso. Termina a aula de hoje na próxima. E aí, na próxima, se eu conseguir fazer isso, a gente vai entrar em coisas que vão facilitar ainda mais a nossa vida. Propriedades operatórias. Limite da soma, somos limite. Limite do produto, produto limite. Que aí o negócio vai ficar massa. Tá? E é isso. Valeu, pessoal. E estou hoje à tarde na minha sala. Quem quiser, estiver por aqui, quiser tirar dúvida, só aparecer.